Desde o início dos tempos, o ser humano tem sentido uma profunda inquietação pela existência, pelo seu propósito e pelo mistério que envolve a conexão entre almas. Dizem que, quando duas almas gêmeas se encontram, o mundo inteiro muda. Não é apenas uma história romântica, nem um simples capricho do destino. É um acontecimento que transcende a razão, que desperta forças inconscientes que até aquele momento permaneciam ocultas. Carl Jung nos ensinou que nada em nossa vida acontece por acaso. Toda conexão tem um significado, uma razão de ser. E quando duas almas gêmeas se cruzam, o inconsciente começa a se manifestar de maneiras inesperadas. Muitas vezes, acreditamos que escolhemos as pessoas com quem nos relacionamos. Mas a verdade é que são nossas profundezas psíquicas que atraem o que ressoa conosco. Se há algo não resolvido em nosso interior, veremos isso refletido em nossas relações. Se há sombras que reprimimos, será exatamente essa pessoa que as trará à tona. Jung chamava isso de projeção. O que não reconhecemos em nós mesmos, vemos refletido nos outros. E quando duas almas predestinadas a se encontrar finalmente se cruzam, a intensidade do vínculo é tamanha que ambos precisam enfrentar suas sombras mais profundas. Não é só amor. É uma confrontação com o que evitamos durante toda a vida. Talvez você já tenha sentido algo assim. Aquela sensação de que uma pessoa entra em sua vida e sem motivo aparente tudo muda. Não importa o quanto você tente explicar, sabe que há algo além da lógica. É uma atração que não responde apenas ao desejo físico, nem à afinidade superficial. É algo que te sacode, que te mostra partes de ti que você nem sabia que existiam. É como se, de repente, você visse refletida na outra pessoa sua luz e sua sombra ao mesmo tempo. Esse fenômeno não é apenas uma ilusão romântica. Jung falava da ânima e do ânimos, os aspectos femininos e masculinos do inconsciente que buscam se completar por meio da outra pessoa. Não porque estejamos incompletos, mas porque o encontro com alguém que ressoa com nossa psique nos obriga a integrar o que ainda não reconhecemos em nós mesmos. É um espelho que nos devolve nossa verdade mais profunda. E às vezes, essa verdade dói. É por isso que as relações mais significativas nem sempre são as mais fáceis. Resistimos ao que nos confronta. Queremos amor, mas tememos ver o que esse amor nos revela. Porque quando a alma encontra seu reflexo, não há mais como escapar. As máscaras caem. O que ocultamos vem à luz. E é aí que começa a verdadeira transformação. Muitos acreditam que o encontro com uma alma gêmea é um destino escrito em pedra. Mas Jung nos ensina que não é o destino que importa, e sim o que fazemos com ele. Nem todas as almas gêmeas estão destinadas a permanecer juntas nesta vida. Algumas vêm para nos ensinar, para despertar algo em nós, e depois seguem seu caminho. Outras chegam para ficar, mas apenas se ambos estiverem dispostos a fazer o trabalho interno que a relação exige. Porque o amor real não é só sentir borboletas no estômago. É um processo de autodescoberta, de integração, de expansão. Se alguma vez você sentiu que uma pessoa entrou em sua vida e tudo desmoronou, não veja isso como uma tragédia. Pode ser que essa pessoa seja o catalisador que sua alma precisava para despertar. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E no amor, isso se torna evidente. As emoções reprimidas, os medos não enfrentados, os padrões inconscientes. Tudo vem à tona quando a alma é confrontada com seu reflexo. O amor entre duas almas destinadas a se encontrar não é um conto de fadas. É uma revolução interna. É um convite para descobrir quem você realmente é. Para olhar dentro de si e ver o que ainda não quis aceitar. E, acima de tudo, é um chamado para evoluir. Mas nem todos estão preparados para isso. Nem todo mundo está disposto a enfrentar sua sombra. Há quem fuja dessa intensidade, porque é mais fácil ficar na superficialidade do que mergulhar no profundo.
Mas aqueles que têm a coragem de aceitar esse processo descobrem algo que vai além do que jamais imaginaram. Porque, quando duas almas se encontram e se reconhecem, o mundo nunca mais é o mesmo. As conexões profundas entre duas almas não são casualidade. Na perspectiva de Jung, elas representam um encontro entre o consciente e o inconsciente, uma oportunidade única de integrar aspectos ocultos de nossa psique. A intensidade dessas relações não está apenas na atração ou na compatibilidade, mas na capacidade de revelar partes de nós mesmos que mantivemos na sombra. Quando conhecemos alguém que ressoa com nossa essência mais profunda, sentimos uma energia que desafia toda a lógica. É como se essa pessoa nos mostrasse um reflexo de algo que havíamos esquecido. Mas esse reflexo nem sempre é fácil de aceitar. Pode nos mostrar nossas feridas, nossas inseguranças e tudo o que reprimimos no fundo da mente. Jung explicava que o inconsciente coletivo abriga arquétipos universais que se manifestam em nossa vida de formas simbólicas. O encontro com uma alma gêmea ativa um dos arquétipos mais poderosos, o do amante, o complemento, o espelho. Essa experiência pode ser transformadora, mas também desafiadora. Não é um amor baseado na comodidade, mas no despertar. Por isso, quando duas almas predestinadas a se encontrar finalmente o fazem, nem sempre é um caminho fácil. É como se uma tempestade interna se desencadeasse, nos empurrando a questionar tudo. Pode ser que sintamos uma atração inexplicável, uma conexão tão intensa que assusta. É normal. O inconsciente estava esperando por esse momento, e agora que ele chegou, não pode ser ignorado. Nesses encontros, surgem padrões emocionais que havíamos esquecido ou que nunca havíamos notado. Talvez o medo do abandono, a necessidade de controle, a resistência à vulnerabilidade. Tudo vem à luz. Mas isso não significa que a relação esteja destinada ao fracasso. Pelo contrário, significa que é uma oportunidade para crescer, para curar, para integrar o que ainda não aceitamos em nós mesmos. É aqui que o conceito da sombra se torna evidente. Jung descrevia a sombra como a parte de nossa psique que contém tudo o que reprimimos ou negamos. E quando uma relação nos confronta com nossa sombra, o primeiro instinto é fugir. Resistimos a ver o que dói, o que incomoda, o que desafia nossa identidade. Mas, se em vez de fugir escolhemos enfrentá-la, descobrimos algo incrível. A sombra não é o inimigo, é a chave para a nossa evolução. As almas destinadas a se encontrar têm um propósito maior do que apenas compartilhar momentos felizes. Elas estão aí para ajudar uma a outra a despertar, a evoluir, a descobrir o verdadeiro potencial que reside em seu interior. Mas isso só acontece se ambas as partes estiverem dispostas a fazer o trabalho interno. Algumas pessoas se afastam porque não estão preparadas. Outras tentam ignorar o que essa conexão lhes mostra. Mas aqueles que se atrevem a olhar para dentro descobrem que a verdadeira transformação não acontece fora, mas na relação que têm consigo mesmos, porque o outro é apenas um reflexo de nosso mundo interno. É por isso que, quando uma relação nos abala a ponto de nos fazer repensar quem somos, devemos vê-la como uma oportunidade, não como um castigo. Não é o universo conspirando contra nós. É nosso inconsciente nos chamando para despertar, nos mostrando o que precisamos ver, mesmo que no momento pareça doloroso ou confuso. Na psicologia de Jung, o amor não é apenas um sentimento, é uma força de transformação. É o fogo que consome o velho para dar lugar ao novo. E nos encontros de almas destinadas a se cruzar, esse fogo arde com uma intensidade que não pode ser ignorada. Nos desafia a deixar para trás o que nos limita, a abraçar o desconhecido e a permitir que a vida nos transforme da maneira mais profunda possível. Para alguns, essa experiência parece um caos emocional. Para outros, uma certeza inexplicável. Mas para todos é um ponto de virada, porque depois de um encontro assim,
nada volta a ser igual. E essa é exatamente a razão pela qual acontece. Para nos tirar da zona de conforto, para quebrar as estruturas que nos limitam e para nos mostrar do que realmente somos capazes de ser. Quem entende isso não vê o amor como uma simples emoção passageira. Vê como um portal para o autoconhecimento, como uma jornada rumo ao mais profundo da alma. E quando duas pessoas se atrevem a percorrer esse caminho juntas, a transformação que experimentam não tem limites. Porque o amor, em sua essência mais pura, não é apenas união, é evolução. Quando duas almas destinadas a se encontrar finalmente o fazem, o impacto transcende o plano emocional. Jung nos ensinou que o inconsciente não influencia apenas nossas emoções e pensamentos, mas também molda nossa realidade. As conexões profundas com outras pessoas agem como gatilhos de processos psíquicos internos que podem transformar completamente a maneira como vemos a vida. O amor entre duas almas que ressoam não é apenas uma experiência afetiva, mas um fenômeno arquetípico que nos leva à integração de nossa psique. Jung falava da individuação como o processo de nos tornarmos nosso eu mais autêntico, libertando-nos das amarras do ego e das expectativas impostas pelo mundo exterior. E nesse caminho, poucas coisas são tão poderosas quanto o encontro com uma alma gêmea. Quando alguém entra em nossa vida e desperta emoções que não conseguimos compreender totalmente, é porque sua presença ativou algo no mais profundo de nosso inconsciente. Pode ser uma memória reprimida, uma ferida não curada, ou um desejo que havíamos escondido até de nós mesmos. Mas o que é certo é que nada volta a ser como antes. As emoções que surgem nesses encontros podem ser avassaladoras. De repente, sentimos que conhecemos essa pessoa desde sempre, mesmo que a tenhamos acabado de encontrar. Ou, ao contrário, sentimos uma resistência inexplicável, um medo irracional que não parece fazer sentido. Tudo isso é a manifestação do inconsciente. Não é coincidência, é a psique reagindo a algo que estava esperando para vir à tona. Nas relações mais intensas, também aparece o fenômeno da projeção. Jung explicava que tendemos a ver nos outros o que não queremos reconhecer em nós mesmos. Se temos uma ferida não resolvida, a veremos refletida na outra pessoa. Se temos um desejo reprimido, o projetaremos no outro como se fosse algo alheio a nós. Esse processo pode gerar conflitos, mas também é uma oportunidade para o crescimento. Quando duas almas destinadas a se encontrar conseguem superar a fase da projeção e começam a se ver mutuamente com clareza, sem distorções, algo maravilhoso acontece. Nasce o amor real. Não o amor idealizado, nem o amor condicionado pelas expectativas da sociedade, mas um amor que aceita o outro em sua totalidade. Não porque é perfeito, mas porque reflete nossa própria essência. Mas chegar a esse ponto exige coragem. Muitas relações que têm o potencial de ser transformadoras se destroem porque uma ou ambas as partes não estão preparadas para se ver com honestidade. É mais fácil culpar o outro, evitar a dor e se afastar antes de enfrentar a verdade que a relação nos revela. Mas aqueles que decidem ficar e atravessar o processo encontram algo que a maioria nunca chega a experimentar. Uma conexão autêntica, livre de ilusões, baseada na compreensão e no crescimento mútuo. Jung também falava da sincronicidade como um princípio fundamental na vida. Não é coincidência que certas pessoas apareçam em nosso caminho em momentos específicos. Tudo está conectado, e quando um encontro é significativo, é porque o inconsciente o estava preparando há muito tempo. Por isso, se em sua vida houve alguém que marcou um antes e um depois, alguém que abalou seus alicerces e o obrigou a se questionar sobre quem você é e o que realmente quer, entenda que isso não foi um acidente. Foi uma oportunidade para despertar, para evoluir, para integrar o que você ainda não havia visto em si mesmo. Às vezes, essas relações não estão destinadas a durar no sentido convencional.
Algumas almas vêm apenas para nos mostrar algo e depois seguem seu caminho. Mas isso não significa que a conexão não tenha sido real, ou que seu impacto não seja profundo. Pelo contrário, significa que seu propósito foi cumprido. O amor entre duas almas gêmeas nem sempre é eterno no plano físico, mas deixa uma marca indelével na alma. É um chamado para lembrar quem somos realmente, para deixar de lado as máscaras e viver a partir da autenticidade. E essa é a maior transformação que podemos experimentar. Aqueles que viveram esse tipo de encontro sabem que não há volta atrás. A mente pode tentar esquecer, o ego pode resistir, mas a alma nunca deixa de lembrar. Porque quando duas almas se encontram, a mudança é irreversível. Desperta algo que transcende a lógica, algo que só pode ser compreendido em um nível profundo. Mas a verdadeira questão é: você está pronto para enfrentar o que esse amor te mostra? Porque, além da paixão, além da intensidade, o que realmente define esses encontros é sua capacidade de nos levar à nossa verdade mais profunda. E só aqueles que têm a coragem de aceitar esse desafio descobrem o verdadeiro significado do amor. O amor entre duas almas destinadas a se encontrar não só desperta emoções intensas, mas também abre uma porta para um território desconhecido dentro de nós mesmos. Jung nos ensinou que o inconsciente é um oceano profundo, repleto de símbolos, desejos reprimidos e aspectos de nossa psique que ainda não exploramos. Quando alguém chega à nossa vida com a força de uma tempestade e nos faz sentir coisas que nunca antes experimentamos, não é apenas uma questão de química ou coincidência. É uma convite da alma para mergulhar em nosso próprio ser. É comum que, no início, esse tipo de conexão nos encha de euforia. Tudo parece fluir com facilidade, como se finalmente tivéssemos encontrado algo que buscávamos sem saber. Mas com o tempo, as camadas da mente consciente começam a ceder, e o que antes parecia um sonho pode se transformar em um desafio. Não porque a conexão seja menos real, mas porque está tocando partes de nós que mantivemos na sombra. É aqui que muitos falham. A intensidade dessas relações pode ser avassaladora, e em vez de enfrentarmos o que elas nos mostram, optamos por fugir. Jung explicava que o processo de individuação, o caminho para a autenticidade e a plenitude, exige enfrentar a sombra. Mas nem todos estão preparados para esse nível de autoconhecimento. Algumas pessoas preferem se agarrar à ilusão de um amor sem conflitos, sem desafios, sem transformação. No entanto, o verdadeiro propósito do encontro de duas almas gêmeas não é apenas a felicidade imediata, mas o crescimento profundo. É nesse ponto que os conflitos começam a surgir. Não porque a relação esteja condenada, mas porque chegou a hora de curar. O que antes estava oculto em nosso inconsciente agora se reflete na relação, e as emoções reprimidas começam a se manifestar. Podem surgir medos intensos, medo do abandono, medo da perda, medo de não ser suficiente. Podem aparecer dúvidas, resistências e até desejos de escapar. Tudo isso é natural. É a alma se protegendo, tentando evitar a dor. Mas o que Jung nos diz é que a dor não é o inimigo, é o caminho. Por meio dessas relações, o inconsciente nos dá a oportunidade de integrar partes de nós que havíamos ignorado. A pessoa que está diante de nós não é apenas um companheiro, é um espelho. E o que vemos refletido pode ser belo, mas também pode ser aterrorizante. Algumas das perguntas mais profundas emergem nesses momentos. Estou disposto a enfrentar minhas feridas? Posso aceitar o amor sem sabotá-lo com meus medos? Sou capaz de ver o outro sem projetar minhas inseguranças sobre ele? Essas são perguntas que nem todos se atrevem a responder. Mas aqueles que o fazem encontram no amor uma das ferramentas mais poderosas para a evolução da alma. Nas ensinanças de Jung, o conceito do si mesmo representa a totalidade de nossa psique, incluindo tanto nossa luz quanto nossa sombra. E o propósito da vida é integrar todas essas partes em uma unidade coerente.
A relação com uma alma gêmea nos oferece uma das oportunidades mais significativas para alcançar essa integração. Porque, quando deixamos de lutar contra o que o outro nos mostra e, em vez disso, aceitamos a lição que ele nos traz, o amor se torna uma fonte de cura em vez de uma fonte de conflito. Muitas pessoas buscam esse tipo de amor sem perceber o que ele realmente implica. Querem a paixão, a conexão, a magia, mas não estão prontas para o trabalho interno que ele exige. Querem o destino, mas sem o processo. No entanto, a verdade é que o amor verdadeiro não chega para nos agradar, mas para nos transformar. Nos empurra a ver o que evitamos, nos obriga a tomar decisões difíceis e nos dá a chance de evoluir de uma maneira que nunca teríamos imaginado. Se você já experimentou uma conexão que te mudou para sempre, se sentiu que uma pessoa despertou em você algo que nunca havia sentido antes, entenda que isso não foi um acidente, foi um chamado da alma. E a pergunta que você deve se fazer não é se essa relação deveria ter acontecido ou se vai durar para sempre, mas o que eu aprendi com isso? Como isso me transformou? Quem eu sou agora por causa desse encontro? Porque no final, o propósito desses encontros não é simplesmente preencher um vazio emocional, é nos revelar quem somos de verdade. E uma vez que vemos nossa verdade, não podemos mais voltar atrás. Essa é a magia e o mistério da alma. Ela nos leva exatamente ao que precisamos para crescer, mesmo que, às vezes, esse caminho seja o mais desafiador de todos. Quando duas almas destinadas a se encontrar finalmente o fazem, a vida muda de forma irreversível. Não é um simples cruzamento de caminhos, nem um encontro casual. É um despertar profundo, que sacode a psique e nos obriga a nos vermos como realmente somos. Mas esse processo não é apenas pessoal, é também coletivo. Cada conexão que transcende o plano superficial contribui para a evolução da consciência humana. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo é formado pelos símbolos, histórias e experiências que todos compartilhamos. E quando duas almas se encontram e se transformam mutuamente, estão contribuindo para uma mudança maior, para a expansão da consciência em todos os níveis. No entanto, esse despertar nem sempre é fácil. É tentador voltar ao conforto do conhecido, agarrar-se à ilusão de que o amor deveria ser fácil e sem desafios. Mas a realidade é que as relações mais significativas são aquelas que nos ensinam, que nos confrontam, que nos convidam a crescer. Aceitar essa verdade exige maturidade emocional e, acima de tudo, coragem. Porque o amor, quando é autêntico, é uma jornada rumo à profundidade do ser. Jung dizia que o que negamos em nós mesmos nos controla a partir das sombras. E o amor é uma das forças mais poderosas para iluminar essas sombras, para nos mostrar o que ainda não integramos. Se fugimos dessa verdade, permanecemos presos em padrões repetitivos, buscando respostas fora quando elas sempre estiveram dentro. Mas, se aceitamos o desafio, se abraçamos a transformação, descobrimos um nível de amor e conexão que vai além de tudo o que imaginávamos. Se você já sentiu uma conexão inexplicável com alguém, se experimentou a intensidade de um amor que te fez questionar tudo o que achava que sabia sobre si mesmo, não ignore isso. Reflita sobre o que esse encontro veio te ensinar. Pergunte-se que parte da sua alma despertou naquele momento. Porque essas experiências não são acidentais. São mensagens do seu inconsciente, guias no seu caminho rumo à plenitude. Mas você não está sozinho nessa jornada. Há muitas pessoas que já experimentaram o mesmo, que sentiram esse chamado da alma e que buscam respostas. É por isso que este espaço existe, para compartilhar conhecimento, para nos ajudarmos mutuamente a compreender esses processos e para continuar expandindo nossa consciência. Se esta mensagem ressoou com você, se sente que já viveu algo assim, ou se simplesmente quer se aprofundar mais nesses temas, te convido a fazer parte desta comunidade. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvi-lo. Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga qual parte te fez refletir mais. Inscreva-se.
Se ainda não fez isso, e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Cada interação sua não só ajuda este mensagem a chegar a mais pessoas, mas também fortalece este espaço de aprendizado e transformação. Porque quando compartilhamos conhecimento, quando conectamos com outros que estão no mesmo caminho, estamos contribuindo para o despertar da consciência coletiva. O amor não é apenas uma experiência pessoal. É uma força que nos une a todos, que nos transforma e que nos impulsiona rumo ao nosso verdadeiro propósito. Então, não tenha medo de ouvir sua alma, de seguir sua intuição e de abraçar a transformação que a vida te oferece. Porque, no fundo, todos estamos aqui para aprender, para crescer e, acima de tudo, para lembrar quem realmente somos. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. O câmbio começa com você.